Hoje vamos falar pela primeira vez, eu e o Américo, nesta rubrica Histórias e Glórias, pela primeira vez vamos falar de um italiano, Felice Gimondi. Mas antes de falar particularmente da carreira do Felice Gimondi, queria que tu me ajudasses a caracterizar um bocadinho o ciclismo italiano, quanto a dinâmica do ciclismo italiano, das equipas e até a forma tática de correr em Itália foi diferente do que aconteceu em Espanha ou em França ao longo do tempo, não é? É assim, o Giro, a partir de uma determinada altura, era uma competição que era muito virada para os seus próprios ciclistas. Para os seus tifosi. E para as suas próprias equipas. Ao ponto de, por várias vezes, haver algumas críticas em relação à organização do Giro, naqueles anos, de fazer percursos à imitação dos ciclistas italianos. À imagem, não é? De acordo com os seus interesses. Sim. Inclusive viu-se nos últimos anos, como foi o caso do Pantani, do Gianni Bugno, do Chiappucci, que eram ciclistas que subiam bem, e então foi quando começou a aparecer mais quantidade de montanha, com inclinações muito maiores, coisas que quase não se tinha visto até à altura. Ou seja, viu-se que houve aqui claramente uma adaptação em termos de percurso para, indiretamente, favorecer ou proporcionar a que um ciclista italiano vencesse a Volta à Itália. E muitos dos que ganhavam o Giro de Itália não conseguiam revalidar e demonstrar o mesmo na Volta à França. Mas o Giro de Itália não é o único. Se formos a ver também um pouco o palmarés da Volta à Espanha, também acontece mais ou menos qualquer coisa similar, ou seja, muitos dos ciclistas espanhóis que ganharam a Volta à Espanha nunca se conseguiram impor na Volta à França. Nos leva, inclusivamente, também a pensar que o Tour é uma corrida muito específica. Há atletas que se preparam uma parte, por exemplo, em termos do que é o pelotão, que se preparam para a Volta à Itália, outros que se vão à Volta à Itália para se preparar para uma Volta à França, e o mesmo acontece com a Volta à Espanha. No Tour, se são 200 ciclistas se preparam para ganhar a Volta à França. E se não o fazem é para porque estar para estar no melhor nível, não é? E daí o Tour ser a corrida normalmente mais competitiva. Mas o Giro sempre foi uma prova mais nervosa, não é? Ou seja, mesmo as montanhas sendo normalmente um pouco mais curtas, mais dentro de vilas, mais atacante, um pelotão mais nervoso, uma prova menos estática, também não achas isso? A orografia da própria Itália também é diferente da França, e daí haver esta característica muito própria da Volta à Itália. Eu cheguei a correr uma Volta à Itália e deparava com isso, ruas muito estreitas, onde estamos a falar que tinha que passar de 200 ciclistas, umas vezes com o pelotão um pouco cortado. Mas isso também condiciona quem quer controlar a equipa, não é? A equipa que está a liderar tem mais dificuldade, porque é um percurso mais irregular, mais surpresas, mais... Precisamente, condiciona a corrida na sua totalidade, como é lógico. A forma de correr acaba por ser outra totalmente diferente. L'Italien qui le surveille, qui ne le quitte pas d'une semelle, d'une roue, le ton dit... Mas então tivemos o Felice Gimondi, que ganhou Voltas Itálias e também ganhou um Tour, e de facto foi daqueles ciclistas italianos que não viveu apenas na Itália, que se projetou a nível internacional e assumia as suas visões, não é? O que é que mais recordas do Gimondi? O Gimondi acaba por ser um dos tais adversários do Eddy Merckx. Curiosamente, aparece a vencer uma Volta à França. A sua primeira grande vitória acaba por ser uma Volta à França. No seu primeiro ano como profissional, ele passa a profissional e, com 23 anos, vai à Volta à Itália. Nessa Volta à Itália, faz terceiro e a própria equipa encaminha para ele poder ir à Volta à França.
E aí, ainda sem a presença do Eddy Merckx, e já de uma certa forma, no final de carreira do Anquetil, ele, muito embora nessa volta à França, quem acaba por fazer segundo não é o Anquetil, mas o eterno segundo, o Polidor, e ele vai à volta à França e, para mal dos pecados do Polidor, acaba por vencer uma volta à França. Quando os franceses achavam que o Polidor ia ganhar, perdeu outra vez para um Claro, novo. ou seja, o Polidor sempre teve esse confronto direto com o Anquetil, e daí vir o tal nome de eterno segundo, mas curiosamente quando não estava o Anquetil aparecia alguém que também fazia quase o mesmo papel do Anquetil. E este Gimondi nesse ano consegue a vitória um pouco surpreendentemente, logicamente porque era um ciclista que tinha passado E muito novo ainda. a profissional, mas depois consegue vencer 3 voltas à Itália. Teve como adversários diretos vários ciclistas, um tal belga de Moinhos, que militava em equipas italianas, que também veio mais tarde a vencer uma volta à Itália. E numa das voltas à Itália que o Gimondi vence, é inclusivamente o Anquetil, mesmo já em final de carreira, que acaba por fazer o segundo, salvo erro. E chegou a ganhar um campeonato do mundo, particularmente, entre outras provas. Não é? O campeonato do mundo que se disputa em Barcelona, um campeonato do mundo às características do Merckx, inclusive leva uma seleção toda virada para ele conseguir vencer mais um campeonato do mundo, onde aparece também aí um jovem belga, que era o Freddy Maertens, que faz uma excelente corrida, que trabalha a 100% para o Eddy Merckx, e na parte final encontram-se na última volta 4 ciclistas. Um campeonato do mundo duríssimo, com a subida do Monte Justo várias vezes a subida ao Monte Juic, onde na parte final estava o Eddy Merckx, Luís Ocaña, Felice Gimondi e Freddy Maertens. E vão para a chegada, logicamente que em confronto direto, longe do pensamento de Felice Gimondi, que poderia bater ao sprint o Eddy Merckx, mas na realidade o tal jovem belga Freddy Maertens lança o sprint de longe para o Merckx, mas o Merckx naquele campeonato do mundo não teve ponta final. Não estava nos seus dias. O Gimondi, nos últimos metros, quando se apercebe disso, começa a remontar e acaba por vencer Os belgas com 2 ciclistas na fuga perdem, e ainda por cima 2 bastante rápidos, porque o Freddy Maertens ainda por cima vai-se a afirmar mais com um sprinter de outra coisa qualquer, embora tenha chegado a ganhar uma grande volta. Claro, estas coisas é como tudo, depois do resultado e do desenrolar, toda a gente é unânime em dizer que aquele campeonato do mundo tinha sido vencido pelo Freddy Maertens. Sim, mas a partida ao líder, bola à segunda-feira, claro, mais fácil. mais fácil. E à partida, logicamente, o Merckx na altura ainda era o Merckx e o Freddy Maertens naquela altura ainda não era o Freddy Maertens. Tinha passado a profissional ou no ano anterior ou naquele ano, salvo erro, nunca deu mostras de poder estar naquele lugar, naquela posição, no final daquele campeonato do mundo, muito menos de poder vencer um campeonato do mundo a ciclistas como Ocaña, como Merckx, ainda para mais com a dureza que teve aquele campeonato do mundo. Não era propriamente um campeonato do mundo fácil, daí se encontrar qualquer um dos outros 3 que eram ciclistas que andavam muitíssimo bem na alta montanha, de Luís Ocaña ou Gimondi ou Merckx. Tipicamente o Gimondi era um ciclista completo, rápido, mais do que contrarrelogista, não era? Mas era mais um ciclista dotado para as corridas por etapas, não era um ciclista muitíssimo rápido. Daí no palmarés dele não se vê muitas clássicas, né? Mas não era propriamente um contrarrelogista, não é? Não. Estou a pensar, enfim, o grande campeão italiano seguinte terá sido o Mozart e era um grande contrarrelogista, não é? O Gimondi defendia-se, mas não era... Assim, não era um especialista, mas logicamente um ciclista para ganhar uma grande volta. Aconteceu, inclusivamente, com o Lucien Van Menen, que era um trepador por excelência e ganhou uma volta à França.
mas logicamente que se ganhas mais que uma corrida por etapas, tens que defender nos contrarrelógios forçosamente. Claro. Podes vencer uma grande volta não sendo um contrarrelogista, mas não podes vencer mais que uma grande volta não defendendo muito bem no contrarrelógio. Porque podes fazer a diferença na alta montanha, mas estamos a falar nos anos onde os contrarrelógios eram muito longos. Inclusivamente em anos onde havia mais que 2 e mais que 3 contrarrelógios. Dá exemplos de contrarrelógios longos que as pessoas não têm ideia. Estamos a falar que na altura chegou a haver contrarrelógios de 90 km, ou seja, num esforço em solitário, 90 km, estamos a falar que hoje em dia, e as diferenças dos ciclistas, como a preparação se aproximou tanto um dos outros, as diferenças são muito mais pequenas, mas quando estamos a falar em contrarrelógios de 20, 30 km, de 1 minuto ou 2 minutos, se passarmos isto para 90 km, estamos podemos ter mais ou menos a percepção do quanto é que se pode perder. Portanto, em Portugal também havia contrarrelógios de 90 km no início dos anos 60, por exemplo. Não é? Era uma coisa relativamente frequente e durante algum tempo houve isso tudo. O Gimondi teve sempre em equipas italianas, não foi? Nunca... Sim. As equipas italianas eram muito fortes, embora sempre com italianos. Era raro haver ciclistas de outras nacionalidades nas equipas italianas, na altura. Não, inclusive o Merckx até acabou por correr. Uma equipa italiana, a verdade, na Fiat. era E depois na Fiat. Sim. Possivelmente também daí uma parte do palmarés dele está muito associado à Itália. O Gimondi ficou muito marcado por uma marca que era a Bianchi, que ainda hoje existe, marca de bicicletas, e então ele, de uma certa forma, ficou como um símbolo da Bianchi, tal e qual como um antigo ciclista anterior a ele, que tinha sido o Fausto Coppi, também ficou muito conectado com essa marca de bicicletas. Estamos a falar nos anos onde uma grande parte dos patrocinadores também era marcas de bicicletas. É uma tradição muito longa de desenvolvimento tecnológico, enfim, de vários tipos de materiais, de guiadores, a mudanças, etc. Portanto, há um conjunto enorme de marcas ligadas ao ciclismo italiano que vem desde os anos 40, até antes. Era um corredor cínico, o Gimondi, ou era mais aberto em termos de atacante, ou era sempre oportunista ali à espera? Não, era mais o tipo de ciclista oportunista no bom sentido. Consciente das suas capacidades, não é? Tinha uma corrida inteligente. Sempre achei, por várias coisas que acompanhei, que era um ciclista bastante humilde, ponderado. E se és assim na tua vida pessoal, também é natural que depois, quando te transportas para a bicicleta, sejas um pouco, tenhas o mesmo tipo de perfil. E daí se ver que as vitórias dele também são pontuais, não são vitórias seguidas. No Giro ele não ganhou em 3 anos seguidos. Houve ali lapsos de tempos de 2 e de 3 anos, ou seja que ele... O que é muito frequente no Giro, não há essa tradição de haver um campeão que ganhe, como se vê no Mas ele mais ainda, ou seja, ele ao ter espalhado o palmarés dele em termos de vitórias em corridas por etapas ao longo de toda a sua carreira, demonstra que ele pontualmente escolhia, não é que escolhesse, mas aproveitava eventualmente as oportunidades quando não estavam ciclistas mais fortes que ele, quando o Merckx não, ou se dedicava à Volta à França e não ia à Volta à Itália, ele vencia a Volta à Itália. É um perfil um bocadinho como o Nibali, não é? O Nibali é um ciclista que já ganhou diferentes voltas, mas tu nunca te recordas de um duelo do Nibali com o Contador ou com o Froome, não é? Encontrou-se sempre ali uma forma dele aparece quando... Acho que é impressionante, não é? Uma comparação mas bastante não deixa válida. de ser um ciclista generoso, atacante, que enfim, faz valer as suas diferenças, etc. Muito bem, tivemos a falar desta vez, pela primeira vez, de um italiano, embora a Itália seja obviamente um país muito importante na história do ciclismo e continua a ser hoje em dia. Haveremos de falar de mais italianos, falámos do Felice Gimondi nesta rúbrica Histórias e Glórias do canal Inside. Muito obrigado, subscrevam o canal, por favor.